A gente certamente vai concordar assim que eventos e situações trágicas, calamidades que chamam muito a atenção da gente, mexem com o dia da gente, mexem com as nossas entranhas até. E eu sei que ao longo desses últimos 2 anos se tem falado muito sobre isso por ocasião da pandemia, que graças ao bom Deus esperamos que o fim se avizinha, e aí logo agora, de forma repentina, uma guerra a 12 mil quilômetros daqui, mas que as repercussões estão na nossa vida diária. E aí a gente se dá conta de que os serviços de notícias, os aplicativos, os jornalistas, as notícias que correm, chegam para a gente e vem um peso assim. Quanta coisa difícil de compreender, de digerir, de buscar compreender. E na mensagem do domingo passado, o pastor Ismar comentou e nos trouxe muito bem sobre as lamentações. Todas essas são coisas que nós lamentamos profundamente, desejamos também que não tivessem acontecido, mas elas estão aí. E elas aumentam o nosso nível de ansiedade, de angústia, de preocupação. Os exemplos são muitos. A perda de alguém na família, a perda de um emprego para o sustento da família, problemas no casamento, na saúde, filhos com dificuldades na escola, são numerosas as situações. Mas quero hoje me referir assim que o texto bíblico desse domingo traz tudo isso de volta aos nossos ouvidos e corações, mas com um elemento novo. Porque se trata da resposta de Jesus para um entendimento religioso muito comum nos dias dele, e é mais comum do que a gente pensa ainda hoje. E isso, de certa maneira, virou até uma expressão entre nós. Geralmente as pessoas dizem assim: aqui se faz, aqui se paga. E no texto de hoje, pastor Reinaldo nos deu, um grupo de pessoas interpela Jesus sobre tragédias e calamidades que tiraram a vida de pessoas que, a rigor, eram inocentes. Pessoas que sofreram um fim trágico e não estavam cometendo nenhum delito, nenhum grave crime, nenhum grave pecado. Estavam vivendo a sua vida. E o primeiro relato refere-se ao assassinato de pessoas de Galileia, que estavam realizando sacrifícios e foram assassinadas a mando de Pilatos. Pilatos era um governador da Judeia. A gente não sabe por que ele fez aquilo, mas o relato bate tranquilamente com a descrição que muitos historiadores fizeram sobre a pessoa e a personalidade de Pilatos. Flávio Josefo era um historiador judeu, muito conhecido, muito lembrado, muito citado. Percebam ali no próximo slide. Josefo descreveu o período que Pilatos governou a Judéia como de animosidade sem trégua. Mas o mais impressionante é o próximo relato. Um historiador importante também, Fílon de Alexandria. Olhem como Pilatos é retratado ali. Rígido e severo, pronto para desrespeitar os outros e propenso à ira. São de subornos, atos de orgulho e violência, inúmeros assassinatos sem julgamento e brutalidade atroz. Ao longo da história e ainda hoje, autoridades tirânicas cometem atrocidades. Imaginemos viver em localidades que são governadas e conduzidas dessa forma, onde as pessoas sofrem, onde a maldade impera. E onde a maldade que preenche o coração e as ações de um ser humano aparece na vida da gente assim, infelizmente, através de uma autoridade. De quem é a culpa? Será que é dos moradores? É dos soldados? Jesus bem que poderia, mas ele não se aproveitou disso politicamente. Por outro lado, ele faz um alerta fundamental aos seus ouvintes e àquele grupo de pessoas dizendo assim: olhem, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas arrependam-se, todos vocês.
O pecado é uma corrupção tão profunda na alma, no corpo da gente, que nos submete a uma existência assim, efêmera, passageira, cheia de perigos, tão passageira quanto o piscar de olhos. Por isso disse Jesus: arrependam-se, ainda há tempo. E esse assunto parece que tomou conta de Jesus, porque ele mesmo tomou a iniciativa de lembrar aos seus ouvintes sobre outra situação trágica. A gente podia pensar, puxa vida, chega de tragédia. Mas ele mesmo toma a iniciativa e diz assim: vocês estão achando então que os galileus que foram mortos eram mais pecadores que outros galileus? De jeito nenhum. E digo mais, não esqueçam daqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé. Não esqueçam. E ali no próximo slide está um pequeno retrato de como era Jerusalém no tempo de Jesus. Essa parte onde desabou a torre de Siloé ficava na Cidade Baixa, também chamada Cidade de Davi. Cidade de Davi porque foi a primeira parte construída da cidade, foi a primeira parte do muro, portanto era a parte mais antiga. E a torre desabou. 18 pessoas morreram. De quem é a culpa? Dos engenheiros? Dos construtores? Dos que pereceram? Era isso que estava no imaginário, no pensamento religioso das pessoas que interpelaram Jesus. E aí, para as duas situações, Jesus, de forma contundente e resoluta, diz: eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Como eles morreram não se refere a simplesmente a mesma tragédia, ao mesmo fim trágico, mas o fato de que a morte está aí. E a resposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs, continua a mesma até hoje, porque ele tomou o lugar da nossa maior tragédia, da nossa morte. E aí, em cada período de quaresma, em cada sexta-feira santa, cabe sempre lembrar e reafirmar que a morte de Jesus, o seu sofrimento doloroso, todo o sofrimento afligido pelos romanos, que se tornaram especialistas nisso, não foi uma tragédia que fugiu do controle de Deus. Não foi um acidente de percurso na vida de Jesus. Não foi um evento catastrófico. Às vezes a gente assiste os filmes e mesmo os desenhos bíblicos com as crianças e Jesus ajuda as pessoas e faz muitos milagres e ensina como ninguém chegou para ensinar e todos torcemos para Jesus, mas no final ele morre. Puxa, a vida estava indo tão bem. Não foi um acidente de percurso. Este era o plano de Deus, de conduzir aquele que sem pecado assumiu a culpa e o meu pecado, o pecado de cada um de nós, que sofremos as consequências. Não foi só uma vez que Jesus foi confrontado com esse ensinamento religioso. Lá em João 9, está ali. Perguntaram para Jesus sobre o fato de um homem ter nascido cego. Quem pecou, Jesus? Ele mesmo? Ou eram pecados dos seus pais? Perguntaram para Jesus, está lá em João 9. E em Isaías 53, o texto que a gente escuta sempre na Sexta-feira Santa, ano após ano, naquilo que as pessoas diziam sobre aquilo que viam sobre o sofrimento de Jesus, está cheio dessa ideia retributiva. Olha o que diz lá. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E agora vem o entendimento equivocado. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. É evidente, amados irmãos e irmãs em Jesus, que coisas ruins acontecem por causa do pecado que está entranhado na vida da gente, na própria criação de Deus. Lembram lá em Gênesis 3, Deus olha para aquilo que aconteceu e avisa ao diabo, a serpente: maldita é a terra por tua causa. Mas a palavra também nos lembra: maldito também é aquele que é pendurado no madeiro. E é justamente através desse que foi feito maldito, podemos usar o tempo neste mundo que Deus nos concede, vivendo da sua bênção e abençoando a todos. Se de fato fosse como aquele grupo de pessoas que procurou Jesus,
O que haveria de acontecer com Abraão, o pai da fé, que não teve paciência e procurou outras formas de obter o seu filho da promessa, tomando por mulher a serva de sua esposa, Sara? O que será que haveria de acontecer imediatamente, irremediavelmente, com Jacó, que se aproveitou do momento de fraqueza do seu irmão Esaú, para com um prato de sopa de lentilhas comprar-lhe os direitos de primogenitura? O que será que mereciam cada um dos irmãos de José ao lhe terem lançado num poço, ao lhe terem vendido para ser escravo no Egito? O que diríamos de Moisés, que duvidou de Deus no caminho à terra prometida em Massá e Meribá, quando o povo teve sede, e Deus disse para ele: bate na pedra, bate na rocha, dali jogará águas. O que haveria de acontecer com Davi? O que haveria de acontecer com Paulo, que escreveu em 1 Timóteo 1,15, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí, estimados irmãos, o que haveria de acontecer conosco? Cada vez que a gente pensa ou deseja o mal para alguém, cada vez que a gente tem a oportunidade de ajudar, mas prefere não se envolver, cada vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar a morte e a salvação que há em Jesus, mas não fazemos, o que haveria de acontecer? E o nosso amado Senhor não tinha culpa, mas assumiu a nossa culpa e nos dá um tempo de graça e perdão. Por isso ele termina o seu diálogo contando uma parábola. A parábola era uma história que comparava a nossa realidade com a realidade que Deus quer trazer para a nossa vida. E ela fala do reino dos céus e fala do tempo que nós temos para perceber os sinais do reino dos céus. E Jesus começa dizendo que tinha uma figueira que não dava frutos, não produzia o que era esperado que ela produzisse. Uma figueira demorava, nos solos áridos da Palestina, 7 anos para crescer, começar a dar os primeiros frutos, e o primeiro ano de colheita não era para comer, não era para recolher, ficava guardado como oferta. E ano após ano, por 3 anos seguidos, o dono da figueira foi recolher os frutos, mas não havia frutos. E ele prontamente disse: pode cortar fora essa figueira aqui. Para que ela vai ficar tirando a força da terra? Corta fora. E aí aquele que cuidava da vinha e cuidava da figueira, intercedeu pela figueira e disse assim: Senhor, deixa mais esse ano. Não corta agora. Notem que aquele que cuida da figueira não disse assim: não, Senhor, tu está errado. Não, ele concorda. Ele diz assim para o dono da figueira: é isso mesmo, né? Precisa cortar, ela não merece permanecer aqui, mas me dá mais um ano, me dá mais um tempo. Eu vou cavar na volta dela, junto com o trabalho dos porcos. Religiosamente falando, era um dos trabalhos mais indignos e sujos, cavar, mexer na terra, não com a finalidade de plantar para a colheita, mas cavar não era uma coisa muito nobre. Colocar adubo, ter mais tempo. E aí a gente se lembra de que Jesus não estava interessado em ensinar os seus ouvintes a fazer o que eles já sabiam fazer, plantar, cuidar, fazer o que fazer com as figueiras, mas ele estava falando das pessoas, do povo de Israel, da minha existência neste mundo, da tua existência neste mundo, e de como essa existência é tão preciosa a ponto de o Filho de Deus entrar no nosso tempo e tornar-se maldito no madeiro, sofrer os flagelos, o inferno da distância, de estar separado de Deus, para nos aproximar dele. Por causa da intercessão de Jesus, nós não somos cortados e vivemos um tempo de oportunidade. Vivemos um tempo de possibilidades, mesmo que as notícias nos mostrem coisas horripilantes, coisas que às vezes mexem com as nossas entranhas. A gente às vezes diz assim: bah, fiquei com o estômago revoltado. Mas Deus nos remiu no tempo, nos fortalece no dia a dia. E será que a gente não tem desperdiçado o tempo que Deus nos concede com outras coisas? Sei lá.
Cada um sabe como é a sua vida na semana. Intrigas, discussões, desavenças, posições e posturas que endurecem o coração e a mente da gente. Será que não temos desperdiçado esse tempo especulando e julgando sobre a vida e os pecados dos outros, porque sofrem dessa forma? Fica o convite e o alerta que o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas, tem para nos trazer. Usemos e desfrutemos o tempo que Ele nos dá, tempo em que a sua graça transborda sobre nós em tal medida que somos livres para compartilhar isso com aqueles que convivem conosco. Façamos um bom uso desse tempo, suplicando em favor daqueles que sofrem, orando em favor daqueles que sofrem. Vivamos esse tempo suplicando que Deus permita que na minha vida e na vida de cada um de vocês, frutos dignos de arrependimento sejam produzidos e que através disso, pessoas, outras, se alimentem desses frutos. Aquele que cuida da figueira, aquele que cuida da comunidade de Cristo, aquele que cuida do Colégio Concórdia, aquele que cuida da minha vida, da vida de cada um de vocês, de todas as pessoas que vocês conhecem, de todos os planos, de todos os desejos, aquele que cuida. Deu 120 anos para a comunidade de Cristo, 120 anos para o Colégio Concórdia. Vai dar 70, 80, 90, talvez 100 para cada um de nós. Aproveitemos esse tempo de viver na graça, no perdão, em arrependimento e fé. Fé naquele que por nós se entregou. E quando a realidade nos mostra tantas perturbações, nós clamamos como o salmista clamou: mostra-nos, Senhor, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Que isto seja verdade no teu coração, na tua mente, na minha vida e na vida de todos aqueles que conosco convivem. Amém.